Você conhece alguém que sonha em ser mãe, mas que vive o drama de não conseguir se engravidar? Já passou por alguma situação em que a medicina disse não, mas que a fé disse sim, e você viu o milagre acontecendo bem ali à sua frente? No depoimento de hoje, vamos conhecer a história emocionante da Silvana, que clinicamente não poderia ter filhos, mas que pela graça de Deus e a força da oração fez com que o seu milagre acontecesse. E o mais interessante ainda é que o filho que dela nasceu foi fruto da profecia do Monsenhor Jonas Abib, que ao rezar pelo casal acreditou que este milagre seria possível. Ele, ao orar por nós e abrir a Bíblia, ele profetizou nas nossas vidas que nós seríamos pais, né? E ele falou, eu acredito que isso vai acontecer. Nessa aula vamos dar mais um passo em direção à nossa meta, que é dar sentido aos nossos sofrimentos. Se você é mãe ou um pai e está me assistindo neste momento, que já tenha passado por algum drama em que o sonho de ser mãe e ser pai esteve ou está impossibilitado de ser realizado por algum motivo, seja por uma questão clínica, biológica ou moral, então este vídeo é para você. Fique até o final deste programa, pois vamos tocar num verdadeiro milagre. E se o milagre foi possível na vida da Silvana, então é possível que aconteça na sua vida também. Pois o caminho é um só: confiar e acreditar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Na Escola do Sofrimento. Graças a Deus chegamos ao nosso 26º programa e chegamos de cara nova e com um formato ainda melhor, como vimos na aula anterior. E se você não assistiu à nossa última aula, pela qual nós aprendemos que o questionamento correto que devemos fazer quando estamos diante de um sofrimento não é o porquê, e sim o para que Deus está permitindo que eu passe por esse sofrimento. E quem nos ajudou a refletir sobre isso foi o Mazinho, missionário da comunidade Canção Nova, que ao ser visitado por um câncer, buscou viver em Deus o sentido do para que Deus lhe permitiu que fosse visitado por essa doença. Aí depois a gente para e pensa, né? Não no porquê, mas no para quê. E se você perdeu essa aula, eu vou deixar o link bem aqui acima no card e assim que for possível você vai lá para assistir, combinado? É muito importante que você assista e, é claro, na medida do possível, todas as nossas aulas anteriores. Vou deixar também o card e o link aqui na descrição da playlist de todos os programas da Escola do Sofrimento para que você possa assistir quando puder. Mas que bom que você está aqui comigo nesse programa para aprendermos um pouco mais sobre o drama do sofrimento. Abre aspas. A vida é um drama, a vida é uma tragédia e nem mesmo Deus se livrou dela. Fecha aspas. Padre Fábio de Mello. Bom, no programa de hoje vamos tocar num autêntico milagre, que é o sonho de ser mãe. A maternidade por si só já é um grande milagre, mas quando a ciência, por alguma razão, afirma que isso é impossível, então é aí que a fé ganha o seu protagonismo. E é exatamente isso que vamos constatar no depoimento da Silvana Pereira, que encontrou o equilíbrio entre a fé e a razão, pela qual foi possível realizar o seu grande sonho de ser mãe. Vamos acompanhar o seu depoimento. Então, Marcelo, um dos sofrimentos assim, né, que marcou muito a minha vida foi a questão da maternidade, né? Então, eu e meu esposo, nós nos casamos em setembro de 2002. Eu morava em Belo Horizonte e ele em Ipatinga. E a gente decidiu casar, né? E a partir antes mesmo do casamento, a gente já tentava conseguir um emprego que um ficasse próximo ao outro. E como isso não aconteceu, a gente deu o passo, né, em relação ao casamento e continuou buscando isso. E aí a gente deu mais ou menos em torno de 2 anos, continuava nessas mesmas circunstâncias, começamos a pensar na questão do filho, né, que já era um sonho nosso, que a gente já tinha conversado algumas vezes sobre isso,
E era um sonho muito grande meu e do meu esposo também. E eu sempre fui aberta a ter 1, 2 ou 3 filhos. E aí eu procurei a minha ginecologista, e a gente conversando, e ela até me perguntou mesmo o que eu estava esperando para ser mãe, né? Porque o tempo de ser mãe passa. E aí eu falei para ela dessa questão da distância. Aí ela falou a opinião dela, né, que a gente não deveria prorrogar muito essa decisão. Então eu conversei com meu esposo e a gente se abriu, né, para essa gravidez, e a gente sonhou e quis muito isso. Então começou a demorar um pouco a acontecer, e aí eu voltei na médica e ela me pediu alguns exames. Ela pediu os meus exames primeiro, verificou os exames, e depois ela pediu os exames do meu esposo. E com esses exames foi constatado um problema clínico e que não tinha tratamento. Aí essa minha médica, ela nos indicou alguns especialistas na área, né? Indicou também um especialista para o meu esposo, e a gente deu continuidade a alguns exames. Em uma das clínicas que eu fui, eu me lembro assim que foi muito difícil, porque eu conversando com a médica, explicando a situação da gente morar longe, o que a gente poderia fazer, né, para ajudar nessa gravidez, mesmo com a dificuldade clínica que a gente tinha. E ela falou assim para mim, olhando para mim nos meus olhos: Silvana, você conhece alguém que já ganhou na loteria? E eu falei para ela assim: não, eu não conheço. Aí ela falou: então, a gravidez para vocês é mais ou menos isso. Eu saí de lá muito chateada, saí chorando. Pensei comigo, nenhum ser humano tem o direito de falar para o outro que é impossível, né? Porque a gente sabe assim, que às vezes é impossível para o homem, mas para Deus não é impossível. E aí, né, eu me lembro que nessa época eu já tinha uma relação íntima com o Senhor, já buscava, já era de igreja, e eu não perdi as minhas esperanças. Aí eu marquei uma consulta com outro médico, porque o que acontece? Nessas clínicas de fertilização, os médicos falavam que para a gente, o nosso caso, nem inseminação resolveria, que a gente teria que fazer a fertilização in vitro. Depois desse parecer dessa médica, eu procurei um outro médico, e ele falou assim que tanto uma gravidez natural como uma gravidez artificial, que ambas, qualquer tipo de gravidez, ela só iria acontecer se Deus quisesse. Por que eu me identifiquei com esse médico? Porque é isso mesmo. Na vida da gente, a palavra final é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. E aí, durante esse período, né, de exames, de idas em médicos, eu recebi uma ligação, né, do meu irmão, e que estava nos acompanhando, né, durante esse período difícil de nossas vidas, né? E aí ele nos perguntou se a gente gostaria de ir à Canção Nova, porque ele tinha conseguido agendar, né, um atendimento de oração com o Padre Jonas. E isso aconteceu na Semana Santa de 2006. Como nós estávamos, né, bastante confiantes em Deus, essa ligação do meu irmão, né, propondo esse encontro, né, de oração com o Padre Jonas, para nós foi assim, uma porta que se abriu. Eu me lembro que o Padre Jonas nos atendeu numa sexta-feira santa de 2006. E ele com a agenda cheia, né, acampamento de oração, né, a Canção Nova sempre enche na Semana Santa. Entre uma palestra e outra, ele nos atendeu assim com muito carinho, mas muito carinho mesmo. Um homem assim que você olha para ele e consegue ver a fé tamanha que ele tem. E um acolhimento assim, uma coisa assim inexplicável. E ele perguntou pra gente o que estava acontecendo, e a gente explicou direitinho para ele. Nós explicamos da dificuldade clínica, né, do problema clínico que temos, e que no nosso caso o diagnóstico era uma fertilização. E aí ele, primeiramente, ele rezou por nós, ele abriu a Bíblia, tirou uma palavra muito linda de um personagem estéril da Bíblia, ele rezou por nós, e o padre falou assim: reza, mesmo morando um separado do outro, reza o terço, né? Pede a Deus para que isso aconteça nas suas vidas. Eu vou acreditar, acredita também. E assim nós fizemos. Nós viemos embora, mas
muito confiantes, né, que Deus faria isso. Depois que nós voltamos, né, do acampamento de oração, depois, né, da oração que o padre fez por nós, nós continuamos, né, confiantes e acreditando que o Deus do impossível poderia operar um milagre em nossas vidas. Mas continuamos também concretamente obedecendo, né, o pedido dos médicos. Eles continuaram pedindo alguns exames, nós fizemos. Aí eu me lembro que nesse período assim, acho que toda mulher, né, e homem que passa por essa questão de querer ter o filho e não poder, a gente fica meio, digamos assim, que emocionalmente meio abalado. Então isso fazia com que minha menstruação às vezes atrasasse. Eu chegava a fazer os exames, antes de sair o resultado, né, aí a menstruação vinha. Então eu decidi assim, que eu não ia fazer mais o exame de gravidez, o teste de gravidez se atrasasse. Aí eu me lembro que um dia eu cheguei no trabalho e eu comecei a sentir um mal-estar assim, né, um cheiro assim, não estava gostando do cheiro, uma coisa assim meio parecida com enjoo. E uma colega de trabalho brincou comigo: "Ei, Silvana, né, olha que você está grávida". E aí eu não dei muito crédito, né, para não alimentar mais uma vez uma esperança. E aí o que aconteceu? Como eu percebi que minha menstruação atrasou um pouco mais do que ela atrasava, eu resolvi fazer o exame. E aí o exame, né, demorou um pouco a sair e nessa época a gente já tirava online. Aí numa sexta-feira eu me lembro que eu fui pegar o resultado do exame e o exame sai números, né? O teste de gravidez saiu números, o resultado. E aí eu peguei o exame, imprimi e eu não conseguia, eu acho que eu estava tão assim ansiosa que eu não conseguia fazer a leitura do exame. E aí eu peguei o resultado do exame na mão e a minha amiga tinha ido ao banheiro, aí eu fui lá e falei assim: "Claudinha, lê aqui pra mim que eu não tô conseguindo ler, não tô conseguindo interpretar o exame". Aí ela pegou o exame na mão assim, falou assim: "Gravidíssima, gravidíssima". Aí eu fiquei meio que assim, em estado de choque, né? Porque quando a gente quer muito uma coisa e essa coisa acontece, a gente meio que não acredita, né? Mas naquela hora assim que eu vi que era verdade, que era real, e já estava no final do trabalho e ela me abraçou e eu fiquei muito feliz, eu chorei também de emoção, né? E ela também. E aí meu esposo já estava vindo para Belo Horizonte, que é o final de semana dele ir, e aí ele ia chegar mais tarde, que nesse dia ele estava indo de trem. Aí eu me lembro que eu saí do trabalho, eu nem sabia o que eu fazia. Aí eu já tinha um hábito de ir para a igreja na sexta-feira, aí eu fui para a igreja, mas assim, eu só sabia agradecer a Deus, porque o impossível tinha acontecido na vida da gente, né? E aí, quando ele chegou, acho que eu tinha comprado uma coisinha assim de bebê, aí eu deixei em cima da cama. Aí na hora que ele chegou, ele entrou no quarto e ele viu aquilo em cima da cama e a alegria, né, foi muito grande, tanto para mim quanto para ele. E a gente não aguentava de felicidade e de vontade de partilhar com a família, né? E aí a gente começou a ligar, fazer ligação, conta para um e para o outro. Nós somos muito gratos, né? Primeiramente a Deus, que nos deu, né, este filho, que é o Gabriel, e também ao Padre Jonas, que foi um profeta em nossas vidas, né? Porque ele profetizou. Ele, ao orar por nós e abrir a Bíblia, ele profetizou nas nossas vidas que nós seríamos pais, né? E ele falou: "Eu acredito que isso vai acontecer". E Deus realizou a obra. Nós acreditamos também, nós buscamos por isso também, né? Então, uma coisa que eu queria frisar dessa história toda é que no dia que nós estivemos lá, ele contou, né, a história da prima que com 3 meses engravidou. E, coincidência ou não, a minha gravidez também se deu em 3 meses, porque a gente foi lá na Canção Nova em abril de 2006 e em julho que eu descobri que eu estava grávida. O mais lindo de tudo, que o Gabriel nasceu praticamente na Semana Santa de 2007.
Então, as histórias se entrelaçaram, né? E foi muito lindo isso tudo ter acontecido da forma que aconteceu, né? Não foi tão rápido e tão simples assim, né? Foi um processo que durou, quando a gente deu o primeiro passo da gravidez, demorou, né, uns 3 anos para acontecer. Mas, com a graça de Deus, né, na nossa vida, a gente foi presenteado, né, com a vida do Gabriel. Eu vejo assim que no nosso caso, né, o que humanamente falando era quase impossível, para Deus foi possível, porque nós nos engravidamos naturalmente e Deus, né, que nos propiciou isso, né? E eu vejo assim que foi uma gravidez tão na graça, tão abençoada por Deus, tão na graça, que eu não tive uma dor de cabeça, eu não tive nada durante toda a gravidez. Eu me cuidei, né? Alimentação, atividade física, hidroginástica. Eu me preparei realmente para essa gravidez e eu cuidei dela, com muito amor, com muito carinho. O momento que eu percebo que Deus entrou nessa história foi no momento que eu recebi a ligação do meu irmão, nos propondo a ir à Canção Nova para receber, né, essa oração do Padre Jonas, que foi uma oração e ao mesmo tempo o Padre Jonas profetizou em nossas vidas, né, que nós teríamos esse filho, porque o Padre Jonas falou: depois vocês me ligam para me contar. E eu me lembro que eu perguntei assim, pensei comigo, mas né, contar o quê? Aí o Padre Jonas: você vai me ligar para me dar notícia. E aí, quando você ouve isso, é a mesma coisa de você ouvindo Deus falar. Você vai contar que você vai ser mãe, que você vai ter um filho. Então, nesse momento, Deus entrou com uma intervenção em nossas vidas, dando a graça dessa maternidade, dessa paternidade para nós. Conforme, né, o Padre me falou, né, você vai me ligar para me contar. Eu escrevi uma cartinha para o Padre, contando tudo para ele, e ele me respondeu, né? Eu mandei a cartinha agradecendo, né, por ele ter nos recebido, nos acolhido, por ele ter rezado por nós e por ele ter profetizado isso em nossas vidas. E o lindo que ele respondeu a cartinha e na cartinha ele nos falou: eu apenas acreditei, Deus realizou a obra. O aprendizado, ele é muito grande, né? Primeiro que isso fortaleceu ainda mais a minha fé. Por quê? Os pareceres médicos que tiravam o chão dos nossos pés, mas em contrapartida, a gente teve Deus presente o tempo todo em nossas vidas. Eu pude tocar na graça de Deus. Durante a gravidez também, eu tive uma gravidez assim, perfeita, eu não tive dor de cabeça, eu não tive nada, foi uma gravidez tranquila. O Gabriel nasceu de parto normal, porque eu quis muito, eu consegui amamentar o Gabriel. São vários benefícios, porque Deus nos deu um filho maravilhoso. O Gabriel é uma bênção na nossa vida. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do Gabriel. E uma coisa também que eu sempre faço, quando eu vejo alguém que está passando por esse momento difícil também, semelhante ao meu, eu conto a minha história e eu falo: confie em Deus, que naturalmente ou não, se for da vontade de Deus, vocês vão ter esse filho. Mas confiar em Deus plenamente. E a palavra final é sempre a palavra de Deus. O outro benefício, né, que eu percebo, que eu sinto que eu recebi, a maternidade, o ser mãe, né? O ser mãe é realizante. A mulher, ela se realiza quando ela se torna mãe. Ei, amor de mamãe. Ei, amor. Olha o papai. Porque você dá à luz, que é uma graça muito grande, e ver aquele bebezinho ali nas suas mãos, dependente o tempo todo de você. E o Gabriel, assim, toda mãe vai falar isso, já nasceu lindo, né? E ele é uma criança alegre, interativa, feliz, né?
O Gabriel, assim, ele transmitia pra gente o amor que a gente deu pra ele. E, assim, a ligação que o Gabriel tem com a Canção Nova é uma coisa, assim, inexplicável. Depois que o Gabriel nasceu, eu voltei pessoalmente, né, à Canção Nova com o Gabriel nos braços para agradecer ao Padre Jonas e, mais uma vez, né, mas assim, apresentando o Gabriel. E aí o Gabriel, nesse dia, ele estava dormindo, que ele estava meio gripadinho, estava meio indisposto, tinha tomado medicamento, estava dormindo. E quando eu cheguei, assim, na casa do padre, né, e eu mostrei o Gabriel, aí eu falei aqui, padre, aqui, ó, fruto da sua oração. Aí, novamente, o padre falou conosco. Eu só acreditei, Deus realizou a obra. O Senhor vem comigo. Na sua maternidade, o Senhor quis esse. Enquanto o Gabriel ia crescendo, eu continuei levando o Gabriel nos acampamentos de oração, principalmente no acampamento de oração da Semana Santa, que é um acampamento que eu gosto muito de ir, porque é muito intenso. E ele crescendo, e depois ele passou a nos chamar para ir para os encontros da Canção Nova. O Gabriel fez amigos lá, um grande amigo do Gabriel que ele fez é o Dunga, que o Gabriel é apaixonado com Dunga. Eu me lembro que o Dunga pregando, o Gabriel pequenininho, mãe, eu quero falar com Dunga, mãe, eu quero falar com Dunga. Enquanto eu não descia, chamava lá no cantinho e ele desse um abraço no Dunga, ele não me dava sossego. Então a gente vê essa ligação afetiva também, né, do Gabriel com a Canção Nova, né, e com os amigos da Canção Nova. A mensagem que eu quero deixar para você hoje é que quer ser mãe, que quer ser pai e esteja hoje vivendo essa situação que eu vivi, né, há 14 anos atrás. Lute pelo seu sonho, acredite no seu sonho, busque em Deus, confie em Deus. Humanamente falando, o que para a gente era impossível, mas para Deus não é impossível, porque se Deus quiser, Deus realiza a obra. Eu merecia? Não, talvez eu não merecia, mas Deus, Ele olha além daquilo que a gente merece, porque Deus é misericordioso e Deus quer realizar o sonho dele em nossas vidas, que os nossos sonhos sejam também o sonho de Deus. Porque na hora que isso acontece, né, que o nosso sonho é o sonho de Deus, a obra realiza, né? Deus realiza a obra nas nossas vidas. Então, assim, confie, acredite, busque, lute, porque se Deus realizou isso na minha vida, Ele também pode realizar isso na vida de vocês. Então, o que você achou deste depoimento? Espetacular, não é mesmo? Eu costumo dizer que os testemunhos que passam por aqui são verdadeiros evangelhos vivos dos dias de hoje. São pessoas que, apesar da dor e dos padecimentos do dia a dia, nos dão ricos ensinamentos de como nós também devemos encarar o sofrimento que batem em nossa porta todos os dias. Portanto, acredito ser muito pertinente refletirmos alguns pontos da fala da Silvana para que possamos iluminar a nossa maneira pela qual nós nos comportamos, né, com os limites e as fragilidades da nossa humanidade diante do sofrimento. E veja bem, na primeira parte do depoimento da Silvana, ela relatou que diante do desejo dela e do esposo de ter um filho, no meio do caminho surgiu um diagnóstico que ia na contramão do processo natural de uma gravidez. E com esses exames foi constatado um problema clínico e que não tinha tratamento. Perceba que claramente surgiu ali um grande empecilho para aquela gravidez acontecer. Foi como que um banho de água fria, vamos assim dizer, né? Sobre aquele sonho de ser mãe. E se você pensar bem, é o que nos acontece em muitas situações ordinárias da nossa vida. Há sempre uma grande prova quando estamos em busca de um grande sonho. Você já parou para pensar nisso? Nada nos acontece sem algum custo, não é verdade? Sempre temos que passar por alguma prova quando desejamos alcançar algo. O que nos acontece é que normalmente quando estamos sob o calor de algum sofrimento ou de alguma notícia bombástica, né, como foi o da médica para a Silvana, raramente dialogamos com esta consciência de que ele, por mais trágico que seja, ainda assim
tem um objetivo por existir e tem um significado que o justifique. O que deveríamos fazer é canalizar este sofrimento para o seu destinatário, que não acontece sem a nossa oferta e aceitação, que foi um dos ensinamentos que aprendemos no programa anterior com o testemunho do Mazinho, se você se recorda. Aqui no livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, há um trecho que diz assim: não devemos desesperar quando somos tentados, mas até com maior fervor pedir a Deus que se digne ajudar-nos em toda provação na qual Ele nos dará graça suficiente para que possamos superar. E foi exatamente nesse momento em que a Silvana recebeu a notícia que a sua gravidez de forma natural seria praticamente impossível, foi que ela acionou o recurso da fé. Ela não desesperou e, apesar de ter chorado muito, como ela mesma relata, confiou aquela causa nas mãos de Deus. Eu saí de lá muito chateada, saí chorando. Eu me lembro que nessa época eu já tinha uma relação íntima com o Senhor, já buscava, já era de igreja, e eu não perdi as minhas esperanças. E esse é o primeiro ensinamento que devemos aprender hoje. Quando estivermos diante de um impossível, devemos, em primeiríssimo lugar, pedir a Deus que se digne ajudar-nos a enfrentar essa prova. E auxiliados pela graça dele, na qual ele nos dará força suficiente, para que possamos superar aquele ou qualquer que seja as dificuldades. Já o segundo ensinamento que julgo importantíssimo trazer para a nossa vida é que quando confiamos algo nas mãos de Deus, devemos acreditar plenamente que para Deus nada é impossível. Pensei comigo, nenhum ser humano tem o direito de falar para o outro que é impossível, Porque a gente sabe assim, que às vezes é impossível para o homem, mas para Deus não é impossível. O que difere uma pessoa de receber um milagre ou não é a fé. Há uma letra de uma das músicas do padre Fábio de Mello que diz exatamente isso. O milagre se dá por duas vias. Uma é Deus quem dá e a outra fica por nossa conta. O milagre depende dos dois lados, daquele que dá a fé e daquele que a recebe. Foi assim que Jesus realizou tantos milagres como podemos constatar nos 4 evangelhos. No livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, encontramos outro trecho em que diz assim: a fé move montanhas e por maior que seja o nosso sofrimento, se tivermos fé, para Deus nada será impossível. Contudo, ter fé não nos retira o direito de sofrer. Um terceiro ponto que gostaria de refletir com você, já puxando um gancho aí sobre essa questão do milagre que se dá por duas vias, foi a resposta da Silvana após ter confiado nas mãos de Deus a sua causa. Recebi uma ligação do meu irmão, e que estava nos acompanhando durante esse período difícil de nossas vidas. E aí ele nos perguntou se a gente gostaria de ir à Canção Nova, porque ele tinha conseguido agendar um atendimento de oração com o Padre Jonas. E isso aconteceu na Semana Santa de 2006. E veja bem, Deus respondeu o seu pedido de forma amplamente generosa. E é o que nos acontece quando damos o passo de tocar na orla do manto do Senhor. Dele sai uma força capaz de realizar o milagre a quem o toca. E foi diante daquela porta que se abriu, a Silvana e o Valdenir tocaram assim no milagre de Deus que aconteceu, em primeiro lugar, por meio da oração e também pelo intermédio do Padre Jonas Habib. Talvez você possa estar aí se perguntando, foi o Padre Jonas que realizou o milagre? Claro que não. Ele foi um instrumento, um canal da graça para Deus realizar aquele milagre, o milagre daquela gravidez. Como ele mesmo disse, eu só acreditei, acreditem também. Primeiramente, ele rezou por nós, ele abriu a Bíblia, tirou uma palavra muito linda de um personagem estéril da Bíblia, ele rezou por nós e o padre falou assim, reza, mesmo morando um separado do outro, reza o terço, pede a Deus para que isso aconteça nas suas vidas. Eu vou acreditar, acredita também. Mas veja que o Padre Jonas pediu ao casal que rezasse pedindo a graça, pois a fé também vem acompanhada pela oração.
esse foi um requisito importantíssimo para que o milagre acontecesse. O que nos acontece é que muitas vezes queremos a graça de graça. Houve aqui uma redundância de palavras, né? Mas foi até proposital, porque é isso mesmo. A graça é de graça. Lembra da frase do padre Fábio de Mello? O milagre depende dos dois lados, daquele que dá a fé e daquele que a recebe. Então, a oração é um elemento indispensável para a realização de qualquer que seja a graça desejada. Todo sofrimento, seja ele humano ou espiritual, deve ser, sem exceção, contemplado a partir de uma visão espiritual, num clima de oração, de abertura de coração, para poder aceitá-lo, porque só assim será possível ver o sofrimento além dos limites dos olhos humanos e que transcenderá a nossa visão natural para uma atmosfera assim sobrenatural. E é justamente aí que passamos a enxergar o sofrimento também com os olhos de Deus, tornando assim verdadeiramente autêntico. Lembra que já falamos sobre isso aqui no programa, que um sofrimento que não descobriu o seu significado é um sofrimento não autêntico, ou seja, um sofrimento perdido, é aquele sofrimento que ainda não encontrou o seu sentido. E o último ponto que eu gostaria de destacar, e com ele eu já vou caminhando para o encerramento do nosso programa, é que o casal buscou o equilíbrio entre a fé e a razão. Nós continuamos confiantes e acreditando que o Deus do impossível poderia operar um milagre em nossas vidas. Mas continuamos também concretamente obedecendo o pedido dos médicos. Eles continuaram pedindo alguns exames, nós fizemos. Não podemos ser negligentes de abandonar os recursos deixados por Deus através da medicina, que foi o caso aí da Silvana, pois devemos utilizar todos os recursos possíveis para as coisas acontecerem conforme a natureza própria do homem. Mas quando a razão fundamentada e provada disser, olha, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas daqui para frente é só Deus mesmo para realizar o sonho de vocês. Então, nesse momento, a nossa fé precisa entrar em cena. Mas olha, atenção, viu? A fé não elimina a razão e o conhecimento intelectual do homem, mas os valida. O ato de fé supõe a reflexão e a decisão consciente e responsável. E é por meio da fé que vamos dando permissão para Deus participar da nossa vida. Um ato voluntário do coração de quem confia naquele que conhece com precisão o bem e o mal, o que é bom e o que não é bom para nós. A fé é, por assim dizer, a garantia que nossas decisões serão bem-sucedidas. A fé é a posse antecipada das coisas que esperamos e é a demonstração também das coisas que não vemos. E é por isso que uma pessoa imatura na fé, por exemplo, diante das dificuldades, sofre 3 vezes mais, porque quando chega nesse limite, ela se desespera e perde ali a oportunidade de tocar no milagre de Deus. Porque os pareceres médicos que tiravam o chão dos nossos pés, mas em contrapartida, a gente teve Deus presente o tempo todo em nossas vidas. Eu pude tocar na graça de Deus. Eu quero encerrar este programa com uma frase que gosto muito de colocar na dedicação quando vou autografar o meu livro. Nós não saberemos o tamanho da nossa fé até que ela seja duramente testada no fogo do sofrimento. Eis aí o tamanho da fé da Silvana e do seu esposo Valdenir, que acreditaram no milagre, mesmo sabendo que humanamente a sua gravidez foi dada como impossível. Muito bem, eu não poderia de forma alguma finalizar este programa sem antes agradecer ao Monsenhor Jonas Abib por ter nos dado essa oportunidade de rezar pela Silvana e o Valdenir, por ter acreditado no milagre e por ter tornado este sonho possível. Muito obrigado, Monsenhor Jonas Abib, que Deus lhe abençoe nesse tempo em que estamos vendo aí o tamanho da sua fé, nessas duras provas que o Senhor está enfrentando na sua saúde. Como eu aprendi com o Senhor neste programa, eu acredito. Eu também acredito nos muitos milagres que ainda virão por seu intermédio aqui e depois lá no céu. Deus abençoe você
e até a nossa próxima aula. Aos meus 25 anos, eu vivi o maior sofrimento da minha vida, que foi a morte da minha mãe. O luto é super necessário. Ele é muito necessário na nossa vida. Ele é a preparação para uma nova etapa.